A manchete é: CPI da Covid ouve o paciente que a Prevent Senior não conseguiu matar. E se você acha que eu estou exagerando, olha, eu adoraria estar exagerando. Minha família lutou contra essa poderosa corporação chamada Prevent Senior. Eles lutaram para que eu não viesse a óbito. Minha família, eles não aceitaram a imposição do chamado cuidados paliativos, que era a prática utilizada pela Prevent Senior para eliminar pacientes de alto custo. A verdade dói, então seja forte ao saber que a Prevent Senior largava seus pacientes para morrer e, pior, fazia isso com a anuência do governo federal. A ideia era não deixar ninguém ocupar um leito de UTI por tempo demais, porque isso é caro. Olha, isso já tinha sido dito na CPI antes, com documentos, com depoimentos, só que ouvir alguém que sobreviveu a algo assim, isso tem um outro impacto. É o caso do seu Tadeu. Ele tinha sido largado para morrer. As filhas perceberam que o plano de saúde estava basicamente tentando matar o pai delas e aí contrataram um médico para fiscalizar o tratamento que o pai basicamente não estava recebendo. O Tadeu foi ser tratado num outro lugar e aí viveu para contar a história. Uma história que é ainda pior do que parece. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família, e diz que recomenda que se desligue, não se faça mais hemodiálise, não se inicie mais antibióticos, enfim, e também não faça a manobra de ressuscitação. Com a primeira tentativa de convencer a família de que a morte do Tadeu era inevitável falhou, a Prevent Senior foi lá e fraudou um prontuário, usou o prontuário de uma outra pessoa para enganar, para ludibriar a família. Tentam convencer minha família de que, pelo prontuário na mão, que eu tinha marca-passo, que eu tinha sérias comorbidades arteriais e que, enfim, eu tinha uma idade muito avançada. Só que esse prontuário não era meu. Era de uma senhora de 75 anos. Eu não tenho marca-passo. A única coisa que eu tenho hoje é pressão alta. Foi nesse ponto, quando perceberam a fraude, que as filhas do seu Tadeu foram com tudo para cima da Prevent Senior, contratando médico, advogado, avisando que iam chamar a imprensa, fazendo de tudo para não deixar o plano de saúde matar o pai delas. Minha família não concorda nessa reunião com o início dos cuidados paliativos, se insurge, ameaça ir à justiça para buscar uma liminar para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja, em poucos dias eu estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. A Prevent Senior estava tentando se livrar do Tadeu, porque economizaria dinheiro com isso. Mas não era só isso, não. É que para a Prevent Senior, o Tadeu já tinha cumprido a função dele. A empresa já tinha usado o corpo do Tadeu num experimento secreto, num experimento clandestino, para tentar comprovar a eficácia do tal do tratamento precoce. É óbvio, né, que nem o Tadeu e nem a família foram avisados do tal experimento. O senhor sabe se o senhor fez parte desse estudo? No meu prontuário,
eu fui me ministrar o flutamida, sem o conhecimento da minha família, muito menos eu que estava sedado, né? Isso aí é muito importante, quer dizer, o doutor Tadeu foi submetido a um tratamento experimental, parte dessa pesquisa, não foi dito a ele nem à sua família, e ele foi usado nele, né, a flutamida. Tá, mas e se o Tadeu tivesse morrido? Isso não ia pegar mal para a Prevent Senior? Porque, pensa, mesmo que eles conseguissem esconder o fato deles terem matado deliberadamente o paciente, mesmo que eles conseguissem esconder isso, eles ainda teriam que lidar com o fato de que o Tadeu seria um número a mais num relatório lá sobre a incidência de Covid nas dependências dos hospitais da Prevent Senior. Como é que eles iam lidar com isso? Fazendo o que eles fazem melhor, fraudando documentos. Porque se fosse pela lógica da organização do plano, o senhor era mais um óbito não de Covid, mas de insuficiência respiratória aguda, de insuficiência renal, de qualquer coisa menos de Covid, porque eles diziam que tinham taxa de mortalidade por Covid lá embaixo. Eles eram um caso de sucesso. Na mesma sessão em que ouviu o Tadeu, a CPI também ouviu o Walter, um médico que vazou da Prevent Senior porque percebeu que as coisas estavam ficando sinistras demais por lá. Eu estou dando mais destaque para o depoimento do Tadeu nessa síntese aqui, porque o depoimento do Walter, embora seja corajoso, seja impactante, seja necessário, ele meio que apenas confirma o que a gente ouviu no depoimento da Bruna Morato, que é uma advogada que representa os médicos dissidentes da Prevent Senior. Das falas do Walter, uma que eu faço questão de ressaltar aqui é sobre as vistas grossas da Agência Nacional de Saúde e dos Conselhos de Medicina. A Prevent Senior não teria conseguido matar como matou sem a ajuda dessa gente. Inclusive sobre a questão de fiscalização, o senhor citou entidades reguladoras que deveriam estar atentas para isso. Às vezes eu tenho a impressão de que essas entidades... A Prevent não existiria se não fosse pela falha dessas entidades. Se essas entidades tivessem uma fiscalização eficaz, com certeza a Prevent não teria prosperado. Eram muitas irregularidades que aconteciam ali. Então, eu não sei se essa falha foi deliberada ou não, mas que de fato falharam na fiscalização, falharam. Isso é muito claro. Mais provável é que tenha sido deliberado mesmo, porque o bolsonarismo usou a Prevent Senior como um laboratório. É verdade. O que foi desenvolvido na Prevent Senior foi adotado em larga escala em Manaus, provocando um morticínio gigantesco e, claro, uma nova variante do vírus. Essa engrenagem tinha a Prevent como laboratório de testes para comprovar isso. O laboratório de testes para essas propagandas. O presidente Jair Messias Bolsonaro, falando dos testes da Prevent Senior e com o modelo. Vamos aos outros. O deputado Eduardo Bolsonaro, nosso colega senador, pode passar mais adiante. O presidente da República, mais uma vez, fazendo a campanha. Essa o senhor conhece, senador Omar. Essa aí o senhor conhece muito bem. Também fazendo campanha da Prevent, a deputada Carla Zambelli. Na verdade, esses daí, a deputada Bia Kicis já esteve, inclusive, acompanhando aqui a CPI, fazendo propaganda do senhor Pedro Júnior. Se a Prevent Senior tem práticas nazistas, é porque ela é nazista. Ela tem uma cultura nazista que se expressa em hinos, em slogans, em lemas, numa porção de coisas que já foi detalhada 1 milhão de vezes na CPI e eu não vou ficar repetindo nada aqui. Olha, tá óbvio que os donos da Prevent Senior, eles são adeptos da ideologia mais abjeta que a humanidade já conseguiu criar. E sabe o que é pior? Eles continuam lá, gerenciando um plano de saúde, tendo milhares de vidas em suas mãos. Os nazistas. Ou seja, essas pessoas nazistas estão operando agora, nesse momento, as we speak, nesse momento. Eles estão lá, fazendo sabe-se lá o quê. Talvez com menos veemência, com menos virulência, mas estão lá, essas mentes doentias, nazistas, estão neste momento operando um plano
que nós não conseguimos ainda, claro, porque temos prerrogativas limitadas aqui, estagnar, exterminar, para usar um verbo bem cabível nesse caso, exterminar esse tipo de plano, com esse tipo de gente. Não tem mais como negar, a Prevent Senior é nazista. E na CPI a gente também descobriu que a aproximação entre a Prevent Senior e o governo federal se deu por afinidade ideológica. Agora para pensar. Se a Prevent Senior, que é nazista, se aproximou do governo federal por afinidade ideológica, o governo federal é o quê? Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E como um extra, me permita dividir com você uma coisa que eu aprendi jogando videogame. Tem duas coisas que podem parecer remotamente humanas, mas nem de longe devem ser tratadas como tal: zumbis e nazistas. Não é necessário ter piedade deles, não.